Renata tranquiliza Aurora, garantindo que vai buscar suas coisas na Cruz do Amor sem demora, pedindo que ela não se preocupe mais. O padre Severino desabafa com Alzira, confessando que desde que soube da possibilidade de Álvaro ter causado a morte de Rafael ao operá-lo embriagado, não conseguiu encontrar paz. Alzira, por sua vez, admite que vive atormentada com o que Álvaro pode fazer a seu filho, mas devido à correria da colheita ainda não teve tempo de ir à delegacia. O padre, em um gesto solidário, se oferece para acompanhá-la ao local e prestar apoio durante o depoimento. Alzira aceita e, com fé, pede sua bênção. Logo depois, Ezequiel aborda Alzira, querendo saber sobre sua conversa com o padre. Alzira revela que só conseguirá absolvição quando denunciar o Dr. Neves, pois enquanto isso continuará cúmplice de seus erros. Ezequiel, no entanto, insiste que o padre terá que compreender, pois eles não irão denunciar Álvaro. Ele prefere carregar o peso da culpa a perder o emprego. Alzira pondera que seu salário na Bonita é bom e que consegue equilibrar as contas, mas deseja que Álvaro pague pelo que fez. Ezequiel responde que eles não têm provas concretas e que não deseja transformar Augusto e Álvaro em inimigos. Karina comenta com o padre que informou a assistente social que caso precise de referências dela ou de Álvaro, ele seria a pessoa certa para fornecê-las. Padre Severino, porém, afirma que pode falar bem de Karina, mas não de seu marido, lembrando tudo o que Álvaro lhe fez. Karina menciona que o padre aconselhou a perdoar Álvaro e que ele foi a favor quando discutiram a possibilidade de adotar uma criança. O padre, preocupado, pede a Karina que avise Álvaro para encontrá-lo na paróquia no dia seguinte, antes que a assistente social o procure. Jerônimo informa Renata que Gonçalo e Matias já embarcaram. Carlos, animado, comenta que ninguém deveria deixar a cidade sem antes desfrutar de um restaurante maravilhoso para comer lagosta. Adriana faz todos prometerem que a levarão a esse restaurante antes de partir no dia seguinte. Jerônimo ressalta que ele e Renata também nunca tiveram a chance de conhecer o lugar. Quando Carlos e Adriana se afastam para pegar vinho, Renata aproveita o momento para agradecer a Jerônimo. Em um gesto recíproco, Jerônimo também agradece o apoio de Renata quando Matias, fora de si, o derrubou durante a esgrima. Renata observa que Matias não está em um bom momento. Jerônimo concorda, dizendo que Matias está prestes a se casar com Roberta, mas no fundo ainda ama Renata. Ele revela que ouviu Matias pedindo para fugirem juntos e que ficou aliviado quando Renata recusou, respeitando-o e declarando seu amor por ele. Renata confessa que, apesar de tudo, seus sentimentos por Jerônimo não mudaram. Jerônimo pergunta se Renata já decidiu o que fará com seu futuro e ela admite que ainda não. Ele então sugere que ela permaneça na Bonita até que consiga tomar uma decisão definitiva sobre o caminho que deseja seguir. Roberta informa Josefina que Gonçalo e Matias visitaram Renata na fazenda e revela que está apavorada com a possibilidade de Matias contar que o filho dela é de Jerônimo. Em um estado de desespero, Josefina não consegue entrar em contato com Gonçalo e Roberta sugere que eles podem estar a bordo de um avião. Josefina afirma que não pode permitir que elas roubem a atenção de Gonçalo. Quando Roberta pergunta a quem ela se refere, Josefina esclarece que está falando de Renata e de tudo relacionado a ela. Ela insiste que precisam impedir que Gonçalo e Matias se aproximem de Renata e Jerônimo. Enquanto isso, Aurora propõe que ela e Augusto visitem um spa no dia seguinte para relaxar e ele concorda. Assim que Aurora se retira, Renata informa Augusto que estão indo embora. Augusto menciona que soube que ela retirou todas as suas coisas da fazenda. Renata explica que refletiu sobre a situação e decidiu voltar para a Bonita, porque ainda tem sentimentos por Jerônimo. Nesse momento, Adriana se aproxima e agradece a Augusto pela festa maravilhosa. Jerônimo e Carlos também se juntam a eles. Jerônimo então informa Augusto que no dia seguinte começarão a enviar as uvas, conforme acordado até que a colheita termine, o que leva Augusto a mencionar o nome de Rafael Gutierrez. Surpresa, Renata questiona por que Jerônimo não disse antes que seu irmão se chamava Rafael Gutierrez. Jerônimo responde que pensou que ela já soubesse. No entanto, Renata não entende como poderia saber disso, já que Jerônimo evita falar sobre o irmão. Ela expressa o desejo de ver uma foto de Rafael e recorda que tinha um amigo com o mesmo nome, que esperava no bar quando conheceu Jerônimo.
Augusto destaca que Rafael era um homem alto, esbelto, de olhos claros e cabelo escuro. Renata e Adriana partem para a fazenda em busca de uma foto de Rafael. Em uma conversa com Gonçalo no aeroporto, Matias menciona que talvez retorne ao exterior quando o filho de Roberta nascer. Gonçalo, preocupado, pede que ele não abandone seu filho para não repetir o mesmo erro que ele próprio cometeu. Gonçalo aconselha Matias a ter paciência, pois somente o tempo pode curar feridas e colocar as coisas em ordem. Matias admite que é isso que realmente deseja. Gonçalo afirma que assim será e que Matias voltará a sorrir, encontrando o amor e a felicidade. Matias concorda que a vida é cheia de reviravoltas e, por enquanto, o amor de Renata pode estar com Jerônimo, mas isso pode mudar. Algo lhe diz que mais cedo ou mais tarde, Renata tomará a decisão certa e uma oportunidade poderá surgir entre eles. E como Gonçalo disse, é necessário ter muita paciência. No hospital, Constanza encontra Isidro e Inês esperando notícias sobre Andrezinho. Constanza garante que tudo dará certo e que Andrezinho terá a mesma sorte de se recuperar como Antônio e Regina. Isidro e Inês compartilham com Constanza que, embora não tenham certeza, acreditam que Josi se sente ameaçada pela presença de Regina. Constanza acredita que essa mulher é instável e não precisa de novos motivos, sendo Regina apenas um obstáculo em seu caminho. Quando Isidro pergunta se a cunhada de Constanza se chama Josefina, ela confirma e explica que quando eram jovens a chamavam de Josi. Depois que se casou com Gonçalo, Josefina pediu para ser chamada de Fina, como uma forma de deixar o passado para trás. No entanto, Constanza acredita que Fina se sentia inferior ao entrar em uma sociedade diferente daquela que costumava frequentar. Antônio visita Regina em uma cadeira de rodas e pede desculpas por ter se descontrolado devido a um ciúme bobo. Ele reconhece que se os seguranças que Gonçalo enviou tivessem permanecido ao lado de Regina, nada disso teria acontecido. Regina se lembra de outra ocasião em que o porta-retratos que Antônio lhe deu lhe salvou sua vida, porém ele se sente mal e precisa do perdão dela, que prontamente o concede. Antônio garante a Regina que ela terá toda a segurança necessária para se sentir protegida. Agradecida, Regina confessa que teme que Josi tente atacá-la novamente e que está ainda mais assustada com a possibilidade de que ela tenha causado a morte de sua filha. Antônio assegura que estão muito perto de prender Josi e que ela terá que contar o que aconteceu com a criança. Roberta comenta com Selena que se Matias revelar algo a Jerônimo ou Renata, ela estará em sérios apuros. Selena responde que Josefina e Roberta podem inventar alguma história, pois essa é a especialidade delas. Selena também revela que seguirá os conselhos que Josefina dá a Roberta para prender César, planejando agir como a boazinha e amiga, dizendo a César que seus pais se separaram para que ele possa consolá-la. Ela já tem um plano em mente, mas espera que Roberta realmente tenha apagado todas as fotos de Constanza com César. Roberta assegura que essas fotos não existem mais. Constanza chega em casa desolada, relembrando os planos que fez com Honório ao se mudarem para lá. Honório a encontra e pergunta onde estava a mulher mais bela do mundo. Constanza responde que esteve no hospital visitando Regina, explicando que ela sofreu um envenenamento, mas graças a Deus já não corre mais perigo. Ao perguntar onde Honório esteve, ele mente, dizendo que foi ver alguns computadores, mas não encontrou o que buscava. Além disso, ele afirma que ficou pensando em Constanza o tempo inteiro. Honório pergunta se ela está enfrentando algum problema, notando que ela estava saindo sem lhe dar um beijo. Constanza então beija o rosto dele e se retira, deixando Honório intrigado. Ele reflete sobre como não poderia viver sem ela. Na empresa, o segurança encontra a Branca na sala de Honório e oferece um café. Ela mente que vai sugerir a Honório que aumente o salário do segurança, mas no fundo planeja prejudicar o pobre. Em seu quarto, Constanza chora atormentada pela ideia de seu marido estar enganando com Branca. César fica inconformado ao receber a notícia de que sua mãe faleceu. Enquanto isso, Renata e Adriana decidem procurar uma foto de Rafael no escritório de Jerônimo. Carlos avisa a Jerônimo que chegou a hora. Adriana pesquisa na internet e encontra vários homens chamados Rafael Gutierrez. Renata mostra as fotos e pergunta a Jerônimo qual deles é seu irmão, e ele aponta para um deles. Renata fica desolada ao descobrir que o irmão de Jerônimo e seu amigo são a mesma pessoa.
Ela e Adriana se abraçam chorando pela morte de Rafa. Augusto pede a Ezequiel que investigue se algum funcionário da Bonita já ouviu Rafael mencionar Roberta Monterrubio, mas não quer que ninguém perceba que ele está interessado. Renata comenta que nunca imaginou que Rafael e Jerônimo eram irmãos. Adriana pergunta a causa da morte dele. Carlos responde que ele tirou a própria vida, e Jerônimo conta que uma mulher o decepcionou e brincou com seus sentimentos, chamando-a de a Bonita. Renata percebe que foi por isso que Rafael não chegou ao bar e nunca souberam mais nada dele. Ela menciona a Jerônimo que Rafael era uma pessoa muito querida na empresa e que ninguém sabe de nada. Jerônimo e Carlos observam com estranheza o sofrimento de Renata pela morte de Rafael. Renata questiona Jerônimo sobre o motivo de ele ter ocultado que Rafael trabalhava na empresa Monterrubio. Jerônimo esclarece que sabia que seu irmão atuava em uma exportadora, mas não sabia que era dos Monterrubios. Matilde se aproxima para ouvir. Jerônimo pergunta se Renata realmente gostava de Rafael e se está sofrendo por sua morte. Renata confirma que ele era muito importante. Ela acredita que Rafael ligou para encontrá-la por estar lidando com algum problema. Jerônimo recorda que foi no dia em que Renata mentiu, dizendo que esperava seu namorado, que se chamava Adriana. Renata lembra que Rafael estava angustiado, mas nunca imaginou que ele estava prestes a tirar a própria vida. Ela e Adriana não sabiam que Rafael tinha uma namorada e que estava para se casar. Apesar de serem amigos, perderam contato desde que ele saiu da empresa e não sabiam que ele havia se tornado vitivinicultor com uma fazenda. Adriana sugere que essa pode ter sido a surpresa de Rafael. Renata pergunta a Jerônimo se ele também o esperava no bar e ele confirma, explicando que soube da morte do irmão devido à traição da Bonita. Agora Renata entende por que Jerônimo odeia tanto essa mulher, já que Rafael não merecia isso. Jerônimo e Carlos se olham perplexos enquanto Matilde continua escutando a conversa. César informa Constanza que sua mãe faleceu após uma embolia. O médico diz a Inês e Isidro que o transplante em Andrezinho foi bem sucedido, mas estão tomando precauções para evitar complicações. Gonçalo e Matias voltam de viagem. Roberta expressa a Matias que gostaria que ele dissesse que veria a Renata e pergunta como ela está. Matias questiona se Roberta ainda ama Jerônimo e ela responde que sempre amará Matias. Ele reflete que assumir a responsabilidade pelo filho pode ser um erro. Roberta pergunta se ele se arrepende de dar seu sobrenome ao seu filho e se não se importa que ele nasça sem um pai. Ela pergunta se Matias contou a Renata ou Jerônimo sobre o bebê e ele responde que não. Matias sugere que não deve impedir Jerônimo de assumir a responsabilidade, já que ele é o pai. Roberta se pergunta o que acontecerá com Renata ao descobrir que Jerônimo é o pai do filho dela. Matias acredita que ela pode encontrar felicidade sem Jerônimo, pois percebe que algo está errado. Roberta critica Matias por super proteger Renata, lembrando que ela o enganou. Ela afirma que Renata só pensa em si mesma e pede que Matias a deixe viver com suas escolhas. Roberta garante que a vida compensará ambos por terem decidido dar o melhor a um bebê inocente. Matias concorda que Renata está com Jerônimo por escolha própria e que, independentemente do futuro, ele e Roberta devem seguir em frente.